Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2020, essa é a nossa lição de número 30, cujo tema é a missão social da igreja. Antes de nós darmos início à nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença em oração nesse momento. Senhor, nós te clamamos pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos cura. Nos limpa e nos lava, Senhor, e nos conduza por essa aula que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os objetivos gerais da lição são descrever os fundamentos da responsabilidade social da igreja, explicar os aspectos necessários ao cumprimento da missão social da igreja e definir a missão social da igreja. O texto base está em Salmos capítulo 41, versículo 1, que diz: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. A verdade prática da lição diz: fé e obra se complementam inseparavelmente na vida daquele que vive para Jesus. Desde o iniciozinho aí de cara, a gente consegue ver que a verdade prática da lição e o texto base já nos direcionam a um entendimento de que a fé deve ser unida com as obras, não é? Então, que a igreja deve se preparar e a igreja deve se preocupar, não é? Em atender ao pobre e ao necessitado, conforme diz os salmos que nós acabamos de ler. Né? Então é uma das missões da igreja, a área social, e é o que nós vamos ver nessa lição. As leituras diárias, logo abaixo, estão aí de segunda a sábado, onde você vai ler textos relevantes a respeito desse tema, né? E a leitura bíblica em classe hoje está em Atos capítulo 2, dos versos 42 a 46, e 4, verso 32, e depois 34 a 37. Atos 2, 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora, Atos 4, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você vê que já existia na igreja primitiva aquela preocupação com as pessoas, não é, menos abastadas, as pessoas que tinham necessidades. E muitos deles, de uma forma voluntária, né, movidos mesmo de compaixão, pegavam
um bem que possuíam, não é? E que eventualmente não estivessem usando, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que com aquele recurso fosse suprida a necessidade das pessoas que não tinham. Então você vê que existia realmente um espírito de irmandade, um espírito de preocupação para com as pessoas que tinham necessidade, e a igreja os amparava, né? E esse espírito de acolhimento, esse espírito de atenção para com os necessitados, ele deve permear a igreja nos dias de hoje também. Amém? Interagindo entre nós, a evangelização e a responsabilidade social cristã são dois temas imprescindíveis ao contexto social e religioso brasileiro. O serviço social e a evangelização fazem parte da missão integral da igreja. Somos chamados à evangelização pessoal, mas também ao serviço social. Pois Jesus andava por toda parte pregando e anunciando o evangelho e andava fazendo bem. Atender ao pobre em suas necessidades é um preceito bíblico. A missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra iniciada por Jesus. Assim como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja não deve desprezá-los. Nessa lição, estudaremos então a responsabilidade social da igreja. Você vê que realmente, se naquela época já, a igreja primitiva já se preocupava, e como nós acabamos de ler, o próprio Senhor Jesus se preocupava, então é mistério, é necessário que a igreja atual, ela realmente tenha essa área social ativa. Amém? Tópico 1. Fundamentos da responsabilidade social da igreja. 1. No Antigo Testamento. Essa é uma das muitas referências do Antigo Testamento sobre o nosso dever de ajudar, assistir e socorrer os necessitados. Depois você leia Deuteronômio capítulo 15, versos 10 e 11. Devemos atender ao pedinte e ao carente de víveres para a sua subsistência. A justiça social ordenada por Deus determinava que os ricos não desprezassem os pobres e que o estrangeiro, a viúva e o órfão fossem atendidos em suas necessidades. Você vê que isso desde o Deuteronômio, desde a lei mosaica, existe esse espírito, essa preocupação por parte do Senhor com relação àqueles que estão necessitados. Então, se hoje alguém bate a porta da igreja ou bate a porta da nossa própria casa, nós não devemos simplesmente fechar a porta ou fingir que ali não tem ninguém. Não é? Por quê? Porque agindo dessa maneira, você está agindo assim contra o próprio Senhor. Então a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos ter esse espírito caridoso. Se existe uma pessoa que está passando necessidade e nós temos com que ajudá-la, então nós temos que realmente atendê-la nas suas necessidades. 2. No Novo Testamento, aqui estão incluídos os pobres, os enfermos, deficientes físicos, as crianças, os idosos, desamparados, os desabrigados, encarcerados, bem como os incapazes de retribuir quaisquer favor recebidos. Então você veja que você não vai ajudar uma pessoa já pensando na retribuição. Pelo contrário, você deve ajudar a pessoa na intenção de ajudá-la apenas e tão somente, não é? Quando Cristo veio ao mundo, a Palestina passava por graves problemas socioeconômicos, de sorte que muitos o buscavam apenas para saciar sua fome. É justamente nesse contexto que devemos estudar a ação social da igreja primitiva. Aí logo em seguida você tem vários textos aí onde você vai ver, não é, o registro com relação a essas ações de Jesus. Sintetizando, o tópico 1 diz: a justiça social ordenada por Deus inclui assistir, socorrer aos necessitados, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Ou seja, socorrer as pessoas que têm necessidade. É função da igreja. É função da área social da igreja, é algo extremamente importante, não é? Me lembra aqui, irmãos, do nosso querido Carlos Miguel, não é? Recentemente ele está com Cristo Jesus nesse momento, porém ele era o responsável por essa área na nossa PIBIPAM, não é? Então me recordo bem que todos os dias de ceia do Senhor, lá estava o irmão Carlos, né, pedindo a todos que não se esquecessem de levar o seu quilo de alimento para poder socorrer ao próximo. E essa obra, irmãos, ela tem que ter continuidade, né? Então nós temos realmente que buscar esse entendimento e
Talvez não só na ceia do Senhor, mas todos os dias. Deus toca no seu coração, leve 1 quilo de alimento para a igreja, para que sejam feitas as cestas básicas, não é? Para que a igreja possa socorrer as pessoas que estão em necessidade. Tópico 2, responsabilidade social da igreja primitiva. Após o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, do Espírito Santo, no dia de Pentecostes em Jerusalém, e a conversão de quase 3.000 almas a Cristo, houve um grande despertamento espiritual entre os primeiros cristãos. A despeito dos apóstolos jamais deixarem arrefecer a principal missão da igreja na terra, que compreende a pregação do evangelho, a doutrina, a comunhão e a fraternidade e a oração, o Espírito Santo também inspirou e guiou aqueles servos de Deus rumo ao cumprimento da missão social da igreja. Vejamos. 1. Doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina cristã ensinada por Jesus durante o seu ministério terreno continuou no coração e na mente dos apóstolos. Agora o Espírito Santo vivificava e consolidava em suas mentes tudo quanto o Senhor ensinara como Jesus havia predito. A primeira coisa que cuidaram na igreja nascente foi a doutrina que é essencial à fé cristã. Então, você veja aí o passo a passo da igreja primitiva e como ela foi sendo constituída, como ela foi sendo organizada, né, nos seus diversos ministérios, nos seus diversos departamentos. Então, vimos esse primeiro tópico que foi doutrina. 2, comunhão. Perseveravam na comunhão, que quer dizer aquilo que é comum a todos, a fraternidade, compartilhar de um interesse comum. Portanto, é relacionamento íntimo e fraternal entre os irmãos. Na igreja primitiva era uma prática que fortalecia o relacionamento social e despertava a sensibilidade dos cristãos pela necessidade uns dos outros. É justamente o que nós estamos falando. A necessidade de haver em nós, não é, esse sentimento de que nós precisamos ser sensíveis às necessidades do próximo, do cristão que está passando por alguma dificuldade na sua vida, e sermos solidários com ele, não é? 3, justamente, solidariedade. Perseveravam no partir do pão. Em Atos 2,42, pode referir-se tanto às refeições comuns quanto à ceia do Senhor. Era costume entre os judeus representar a comunhão entre as pessoas, segurando com as mãos o pão e partindo em pedaços, ao invés de cortá-lo. Era um ato de fraternidade e solidariedade entre os irmãos. Essa prática sugere a necessidade da igreja de partilhar, por meio do serviço social, o pão material com os necessitados. Então você vê que a solidariedade, ela era uma prática dentro da igreja primitiva. E ela deve ser uma prática, né? Nós devemos ter como prática ser solidários com as pessoas que têm necessidade, não é? 4, a oração, e perseveravam nas orações. O sentido plural da palavra oração indica a diversidade de propósitos pelos quais oramos, bem como as diferentes formas de oração. A oração foi a força motriz do grande avivamento do dia de Pentecostes. Havia uma assídua participação nas reuniões de oração da igreja primitiva, porque os cristãos estavam sempre unidos em um mesmo espírito, fé e amor. Então você vê, irmãos, a necessidade da oração. Desde a igreja primitiva, desde os primórdios, os cristãos se reuniam ali naquele local, no mesmo local, para estarem em oração. Aqui na nossa PIBIPAN nós temos um grupo de intercessão que a cada 15 dias está reunido em oração, buscando a face do Senhor pelos diversos motivos, não é? Pelos diversos temas pelos quais nós oramos, nós intercedemos diante do Senhor. E eu incentivo você a buscar, né, fazer parte desse grupo. Caso você goste de orar, caso você deseja orar, caso você realmente goste de estar intercedendo, procure a irmã Eliana, a diaconisa Eliana, e diga para ela, olha, eu quero fazer parte do grupo de intercessão da igreja, eu quero estar reunido com os irmãos em oração. E é uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. Sintetizando o tópico 2. O Espírito Santo guiou a igreja no cumprimento da missão social através da doutrina, da comunhão, da solidariedade e da oração. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3. Um profundo senso de responsabilidade social.
Ao invés da igreja primitiva discutir se era ou não da sua responsabilidade suprir as necessidades dos cristãos pobres, realizava esse serviço movida de amor e de compaixão de Deus. O bem-estar social de cada irmão em Cristo tinha sua base nos valores espirituais e morais da igreja nascente. Então, não interessa muito se é missão da igreja, nós devemos estar realmente suprindo a necessidade, não seria o governo, a prefeitura que deveria fazer isso e tal. A igreja primitiva não se perguntava isso. E nós também não devemos nos perguntar, será que isso aí é responsabilidade da prefeitura ou é da igreja? Não importa. Nós devemos, movidos pelo Espírito Santo e por um espírito de compaixão, não é? Estar estendendo a nossa mão para o próximo. Querido, não tem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão que eventualmente você possa doar para alguém que venha te fazer falta. Pode ter certeza disso. Porque Deus vai acrescentar mais e mais na sua vida. Então, se hoje você doa um pão para uma pessoa que está necessitada, pode ter certeza que amanhã Deus vai te dar 10. Então, assim, a ação social é algo que faz parte da igreja, deve fazer parte da igreja, deve realmente mover o coração de todos aqueles que integram essa igreja. Amém? 1. A igreja era caridosa. Os versículos 43 e 44 indicam 3 qualidades da igreja cristã: o temor, fervor e a unidade. No original, os verbos do versículo 43 descrevem uma ação repetida e contínua. Os discípulos continuavam sendo cheios de temor e vendendo seus bens à medida que as necessidades individuais surgiam. Repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. O temor daqueles cristãos não era um medo, mas um profundo reconhecimento de que tudo o que estava acontecendo com eles procedia de Deus. A igreja era unida, tinham tudo em comum. A consciência dos cristãos foi despertada para sair da neutralidade e da omissão social. Então você vê que a igreja era caridosa, ela tinha esse mover, esse sentimento, né? E ela ia realmente de encontro às necessidades das pessoas e buscava supri-la, não é? 2. Consciência das necessidades materiais dos cristãos. A Bíblia registra a profecia concernente à grande fome e ao empobrecimento que atingiu o mundo de então. Esse fato ocorreu no governo de Cláudio César, imperador de Roma, entre 45 e 54 d.C. Há registro de uma grande fome na Judéia e foi nesse período de extrema necessidade que os cristãos de Antioquia enviaram suprimentos à igreja de Jerusalém. A igreja missionária em Antioquia se preocupava com o estado dos demais cristãos do mundo, especialmente com a igreja-mãe em Jerusalém. Os cristãos foram estimulados a contribuírem conforme as suas posses, enviando as ofertas por meio de Barnabé e Paulo e assim socorrer os irmãos da Judéia. Então você vê que tem esses registros antigos da igreja, no início da igreja, né, onde nós notamos essa preocupação e essa consciência com relação às necessidades materiais dos irmãos, né? Essa igreja de Antioquia foi grandemente utilizada por Deus para socorrer os irmãos de Jerusalém durante esse período de fome, né, que está descrito nesse subtópico 2 da lição. Então, assim, e hoje nós devemos realmente trazer para nós essa consciência de que existem no nosso país, não precisa nem ir fora, não precisa nem ir muito longe, né? Existem na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no interior do Brasil, pessoas que estão extremamente necessitadas. Então, a ação social da igreja é um departamento fundamental, né? E que deve, assim como os demais, deve ter importância, deve ser dada a devida importância e deve realmente participar de uma forma ativa ao atendimento da necessidade material de todos os irmãos. Amém? 3. A igreja primitiva cumpria sua missão social. A igreja não apenas pregava o evangelho, mas também atendia aqueles que necessitavam de socorro físico e material. Esses princípios devem nortear o serviço social da igreja: mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. A mutualidade, isso é, ser generoso, recíproco e solidário.
A responsabilidade trata-se do privilégio e não da obrigação, né? E a proporcionalidade de contribuir de acordo com as possibilidades individuais de cada um. Ou seja, cada qual contribua conforme a sua possibilidade, conforme aquilo que o Espírito Santo toca no seu coração. A síntese do tópico 3 diz: a igreja primitiva realizava o serviço social movida de amor e compaixão de Deus. Então, você vê que é um mover do próprio Espírito Santo. É algo realmente espiritual. Você está ajudando com o material, porém movido pelo espiritual. Então é necessário que nós busquemos ter isso, irmãos. Por quê? Porque é do agrado do Senhor que nós venhamos a ter uma preocupação com a área social, preocupação com aqueles que estão realmente necessitados, né? E nessa pandemia em que o mundo está vivendo, quantas são as pessoas que perderam seus empregos e que não têm condição nenhuma de levar o pão para dentro de casa? É hora da ação social da igreja, né, acontecer, tomar parte na vida das pessoas. Logo abaixo você vai ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema tão relevante que nos trata essa lição de número 30, a missão social da igreja. Esse joguinho de perguntas e respostas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa lição de número 30, né, cujo tema é a missão social da igreja. Que o teu Espírito Santo nos conduza realmente ao conhecimento e ao entendimento a respeito da necessidade que nós temos, meu Pai, de nos preocuparmos com o próximo, com aquele que está passando por dificuldades financeiras, por aquele que não tem realmente como suprir as necessidades da sua família. Que a ação social da igreja, meu Pai, seja contínua e haja no coração de todos os irmãos a luz, né, e a direção para que nós possamos entender a necessidade, meu Pai, de nós estarmos buscando socorrer aqueles que estão precisando. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, meu irmão, minha irmã, e fique atento a essa necessidade, não é? Aquele que realmente tem algum tipo de necessidade física, ele depende realmente da caridade, do amor, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade da Igreja de Jesus Cristo, essa igreja que somos nós, Igreja de Jesus Cristo, que realmente se preocupa, que realmente vai e que atende à necessidade do próximo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, erga as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje, agora e para sempre sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um restante de final de semana de paz, de alegria, de bênção, e que você viva uma nova semana pela frente cheia com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. A semana que vem já vamos para a lição de número 31 da nossa Escola Bíblica Dominical. Fique na paz e até lá.